Domingo, 3 de dezembro. Verso para memorizar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Um hebreu em Atenas. Ouça Atos 17, 1 a 16. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: "Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo." Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: "Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui." E Jason os hospedou na casa deles. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Pergunta 1. O que levou Paulo a Atenas e como reagiu ao que encontrou ali? Atenas estava cheia de ídolos. Conhecendo a história de seu próprio povo e sua propensão à idolatria, apesar das advertências, Paulo indignou-se também com todos os ídolos que encontrou naquela cidade. O apóstolo teve compaixão pelos atenienses, que morreriam no pecado se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Nossas cidades ainda estão cheias de ídolos, embora sejam menos óbvios do que o que Paulo viu. E, infelizmente, muitos crentes são capazes de caminhar por uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. Paulo, porém, estava ligado o suficiente ao Espírito Santo para reagir. Diferentemente de outros crentes que ainda não entendiam que o evangelho era para todo mundo, Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem salvos com todos os demais. Ele entendia que o conceito de missão global era levar o evangelho aos não alcançados, incluindo pagãos adoradores de ídolos, bem como os filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Portanto, Paulo frequentava a praça onde essas pessoas costumavam se encontrar. Podemos dizer que ele formou o primeiro centro de estudos de missão global, em que usava a praça para estudar e testar métodos para alcançar o coração e a mente daqueles pagãos.
Paulo sabia que não podia se aproximar dos atenienses da mesma forma que se aproximava dos judeus, ou mesmo dos gentios tementes a Deus. Aquelas eram pessoas cujo ponto de partida não era o Deus de Israel, nem suas obras entre a nação israelita. Embora esses conceitos e crenças fossem fundamentais para judeus e gentios tementes a Deus, não significavam nada para as pessoas que Paulo encontrou na praça ateniense. Por isso, seria necessária uma abordagem inteiramente nova. Nós também vivemos situações em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com a herança judaico-cristã. Por isso, como Paulo, precisamos fazer adaptações. Uma abordagem que funciona em Buenos Aires pode ser inútil em Bangkok. Que tipo de ídolos as pessoas adoram em sua sociedade? E como você pode abrir os olhos delas para a inutilidade dessa prática?